Boa tarde, tudo bem com vocês? A aula de hoje, ela é muito esperada, faz tempo que eu estou para fazer e não conseguia. O nome desta aula é A Chave de Davi. Tem uma palavra em Apocalipse 3, 7 em diante, que fala, né, que o Senhor vai nos entregar a chave de Davi, a chave que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Então, eu lendo o livro de 1 Samuel, que fala muito, né, narra bastante sobre a história de Davi. Tem muitos detalhes aqui, profundo, tem um oculto muito lindo aqui nessas palavras, né, do Evangelho da Graça. E dá para nós tirarmos aqui muito aprendizado e levarmos para o nosso dia a dia, de acordo com a chave de Davi. Aqui entrega alguns segredos dele que nós podemos praticarmos no nosso dia a dia. Então, eu trouxe para vocês o livro 1 Samuel. Eu vou a partir do livro 16 em diante, tá? Eu quero trabalhar com vocês. O que eu quero está no livro 16, 17. Tá no 16 e no 17, né? Que é mais ou menos desde o dia que ele é ungido até o dia que ele se dispõe a pelejar contra o gigante. Aqui eu encontrei chaves maravilhosas que, se nós colocarmos em prática, nós também poderemos reinar em vida, assim como Davi reinou em vida. Foi fácil? Não, nunca será. Mas quem confia no Senhor vence. Eu não vou entrar em todos os livros, eu vou nas partes mais importantes que eu fui pegando. Literalmente eu vou trazer chaves, né, separadas para vocês colocar em prática. A primeira delas, né, que o dia que Deus manda Samuel ungir Davi como rei, o que nós vamos tirar de importante daqui? A primeira coisa, né, que Samuel chega e Jessé, que é o pai de Davi e tem vários outros filhos homens, traz todos os filhos, os guerreiros, os que treinavam, os lutadores, os grandes, fortes, musculosos, e coloca ali na sala para Deus falar para Samuel qual que era. E primeira chave da aula, né? Deus não trabalha em cima de exterior. Deus não trabalha em cima de aparência, Deus não trabalha em cima de corpo, em cima de físico, em cima de nada que é externo. Então já guarda essa chave. Se você tem autoestima baixa, complexo de inferioridade, feridas emocionais da infância, traumas, e você acha que eu nunca vou conseguir fazer tal coisa, eu nunca vou conseguir ser tal coisa, porque eu não tenho físico, eu não tenho corpo, eu não tenho aparência, eu não treino, eu não falo bem, eu não tenho muito estudo. Você está totalmente fora do evangelho, tá? Os acontecimentos do evangelho, Deus nunca escolheu ninguém pelo que ele é externamente, nem pelo que ele tem, nem pelo que ele faz. Deus escolhe a partir dele mesmo. É difícil entender isso que eu tô falando? Sim. Mas Deus escolhe a partir dele. Ele vai pegar uma pessoa que o ame e esteja disposta a fazer por ele, tá? Então, Deus quer apenas um canal. Então, Deus vai escolher a partir dele, de pessoas que movem o coração dele. Então, Deus vai olhar interior. E aqui nós já temos, né, no verso 7... Jessé tinha trazido todos os filhos bonitões, fortões, que já eram treinados para a guerra. Quando falou, né, eu vim ungir um rei, qual que é o primeiro pensamento? Vou pegar meus filhos guerreiros, fortes, corajosos. E aí o Senhor fala no ouvido de Samuel, né? Samuel era ungido de Deus. Não atentes para as aparências, nem para a altura, nem para a estatura, porque isso eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, gente, quem olha o que está a partir dos olhos terrenos somos nós, humanos, né? São pessoas que não olham com os olhos do espírito. Aprendam a enxergar pessoas com os olhos espirituais, tá? Porque Deus nunca olha para a aparência. Então, ele deixa muito claro, ele rejeita.
Não, gente, não que não tenha importância. Eu tenho aula sobre isso. Quem me segue, quem faz terapia comigo, quem já comprou minhas imersões, sabem que o externo é muito importante, sim, mas não no caso de ser usado por Deus, tá? Quando Deus escolhe alguém para ser usado, para trabalhar para o reino dele, ele não olha em exterior, ok? Então, ó, ele fala, não olhe para aparência, nem altura, nem estatura, porque eu não vejo como vocês veem. Os homens veem o que está diante dos olhos, eu olho para o coração. Então, Deus escolhe Davi, porque Davi tinha um coração inteiro voltado para ele. E as próximas leituras vai deixar isso muito claro. Então, ali colocaram todos e faltava ele. E aí, né, Samuel pergunta para Jessé, ué, acabaram os seus filhos? E ele fala, não, tem o menor que tá lá apacentando ovelha no meio do mato. E Samuel fala, manda chamar, porque nós só vamos assentar na mesa quando ele estiver aqui, né? Deus, olha pra você ver, Deus quer o pequenininho, o menor, o menorzinho. Então, a primeira chave, Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Aqui vocês já perceberam, Deus foi no menor. O pai ainda fala, ainda falta o menor que tá apacentando ovelha. Então, Davi era estudado? Não. Tinha curso? Não. Tinha faculdade? Não. Treinava para a guerra igual os irmãos dele, que já ficavam ali, eram guerreiros, musculosos? Não. Ele era a palavra já vai falar com você que tá aí, ele era o menor. Então, Deus sempre vai escolher os que não são, as coisas loucas e vãs para confundir os que são. Sabe por quê? Para provar que é ele. Lá na hora que Davi vence o gigante, que eu vou chegar lá, fica muito claro que ele tinha Deus. Porque como que um menino sem treino, sem armadura, sem capacete, sem espada, vence um gigante que é treinado há muitos anos, totalmente armado até os dentes, com armadura, com capacete. Então, por que Deus vai pegar os menores, os que não são? Para confundir a lógica humana, para ficar muito claro que o agir foi dele. Tem que ser, gente, de uma forma que as pessoas olhem e digam, só pode ser Deus, não tem como ser essa pessoa. Essa pessoa era improvável. As coisas que essa pessoa fala, de onde que vem, de onde que sai, de onde que vem essa sabedoria, de onde que vem essa lógica, de onde que vem essa profundidade, né? Então, como que essa pessoa vence? Como que ela consegue estar sorrindo depois de tanta luta, tanta guerra? Como que ela consegue, né, fazer tudo que ela faz? Então, Deus pega improváveis para, no final, as pessoas ter que abaixar a cabeça e abaixar o nariz e quebrar o orgulho e falar, é Deus na vida dessa pessoa. Então, Deus, ele só quer ser glorificado. Então, aqui está uma chave, né? A primeira de todas. Não se preocupe. Não se preocupe com o que você tem, com o que você faz, com o que você é. Se você for o menorzinho na casa do seu pai, melhor ainda. Se você é o que fala errado, melhor ainda, porque aí você vai falar a partir das palavras dele. Se você é o que não teve condições de estudar, melhor ainda, porque você vai ganhar uma sabedoria direto da fonte da água da vida. Quanto menos pro reino, melhor. Porque Deus quer pegar mesmo um vaso, né, vazio e encher dele, a partir dele. Aí será a pessoa que vai confundir a lógica humana, ok? Primeira chave é essa. Então, não se preocupem. A segunda, que é maravilhosíssima, maravilhosíssima. Quando Davi se dispõe a lutar com o gigante, olha que legal, aqui nós vamos trazer uma chave maravilhosa. E Davi disse a Saul, né, que era o rei antes dele, não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Eu irei e pelejarei contra este filisteu, né? E aí, olha agora que vocês vão ver a segunda chave, é muito linda. Saul fala para Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar, porque você é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então, o próprio rei olha para Davi e fala, sem condições. Você é moço, né? Ele era praticamente um menino, ele era um adolescente, né? E o filisteu, além dele ser um homem já de idade,
ele é de guerra desde a mocidade. Então ele tem o quê? Treino, né? Ele é muito treinado. Davi nunca tinha ido para uma guerra, gente. É zero experiência. Zero experiência. E quer lutar com um cara que já luta há muitos anos. Então, o filisteu tem o quê? Muita prática. Agora aqui que vai entrar a chave, ó. Então disse Davi a Saul: teu servo, né? Ai, que lindo. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu o feri e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu teu servo o leão e o urso. Assim como este incircunciso filisteu, será só mais um dele, porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. Olha que lindo, né? Davi, na sua simplicidade, Saul está muito preocupado porque o filisteu é treinado para a guerra e luta há muitos anos. Então ele tem prática, experiência, habilidade, né? Ele é muito bom naquilo que ele faz. E Davi fala, mas o teu servo, né, que era ele, que sou eu, o teu servo apacentava ovelha. E quando vinha um leão, né, para pegar uma ovelhinha, ele fala até com outra palavra, né? Ovelha mesmo. Quando vinha um leão para comer uma ovelha, eu o feria. Eu pegava ele pela barba e rasgava, né? Assim como quando vinha um urso pegar a ovelha. Eu também pegava aquele urso e o feria. Então, olha lá, eu lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Então, ele matou um leão e um urso quando ele estava lá apacentando as ovelhas. Ele defendia as ovelhas, né? E agora é aqui que vai entrar a chave. Que chave que é essa? Davi foi preparado no lugar onde ele estava. Isso aqui é muito profundo. Eu quero que você ouça de novo e que caia dentro do seu coração e que floresça, que essa palavra frutifique. Davi foi preparado no lugar onde Deus o colocou. Sabe por que eu tô falando isso? Igual eu tô falando, muitas das vezes nós ficamos nos comparando com outras vidas, com outras histórias. Ah, mas o fulano é filho de papai, o fulano é filho de rico, o fulano já saiu à frente, o ciclano tem faculdade, ah, mas ciclano tem tantos cursos técnicos, ah, mas fulano fala bem, ciclano é estudado, fulano tem o corpo melhor, fulano tem mais capacidade, ciclano lê mais livros. E aí você não quer fazer o que Deus precisa, você não quer fazer o que tem que ser feito, você não se permite ser usado, você não se permite crescer, você não se permite fazer mais dinheiro, você não se permite ir para frente de pessoas, você não se permite, aqui um exemplo, gravar um vídeo, abrir uma live, você não se permite falar da graça, evangelizar, você não se permite dar o seu testemunho, porque você se compara e na sua mente as pessoas têm mais preparo, têm mais estudo, têm mais leitura, fala. Mas é aqui que está a chave do reino de Deus. Deus te prepara no lugar que você está. Somos nós que nos comparamos, porque na nossa mente humana, o melhor é o que estudou mais, o melhor é quem tem mais faculdade, mestrado, doutorado, o melhor é o concursado, o melhor é o que leu mais livros. Essa é a mente humana. A mente de Deus, ele já te preparou no lugar que você está. Ele te treina trabalhando de doméstica. Ele te treina trabalhando em uma firma. Ele te treina trabalhando num salão de beleza. Ele te treina varrendo rua. Ele te treina num caminhão de gari. Ele te treina num hospital, trabalhando no hospital. Ele te treina no teu curso, ele te treina na tua escola. Ele te treina no meio de um pasto. Então, Deus já te preparou no lugar que você está. Não precisa se comparar com regras humanas. No reino não existe. Essas regras foram estabelecidas por nós, por humanos. E muitas das vezes nós só não somos grandes porque nós colocamos travas e bloqueios
que vem da nossa própria capacidade e visão humana. Deus não acabou de falar que ele não vê a partir do que o homem vê? Então, olha para você ver. A partir do nosso olhar terreno, que é o que o rei falou, né? Davi, você não dá conta. Ele é antigo de guerra, treinado, capacitado, né? Você é um mocinho que apacentava ovelha. Deus já havia treinado Davi no meio do pasto. Então, Deus já te treinou e te capacitou para este propósito no lugar que você está plantado. O lugar que você está plantado não é em vão. Eu, por exemplo, né? Deus me tornou terapeuta. Foi debaixo de promessa, foi debaixo de palavra. Ele entregou esse dom para mim dentro da minha casa. Ele que me contou dessa profissão, porque eu não sabia dela. Eu não sabia que existia essa profissão. Então, tudo foi ele. Ele que trouxe, ele que entregou, ele que falou para mim. E eu fui cabeleireira por 16 anos. E eu percebia que as mulheres iam muito no meu salão para conversar e desabafar. Às vezes eu percebia que aquele retoque daquela mulher não tinha vencido, né? Porque as químicas vencem a cada 3 meses. Eu via que aquela cliente fazia um mês e meio, ela já queria remarcar. Eu falava, gente, mas a pessoa não tem raiz. Será que é Deus que tá fazendo isso para mim ganhar mais dinheiro? A pessoa voltava para minha cadeira e o cabelo ainda estava excelente, porque eu era muito boa naquilo que eu fazia. E aí eu fui percebendo que elas queriam conversar e desabafar, porque eu sempre tive o dom de ouvir e dar bons conselhos. Sempre. E muitas falam até hoje, Thalita, aquele conselho que você me deu há 10 anos atrás, eu pus em prática e deu certo. Aquela fala sua. Então elas amavam conversar comigo. Tanto que quando eu deixava a minha funcionária, elas ficavam mandando mensagem, cadê você, cadê você? Elas iam no salão por causa de mim. Não que a minha funcionária não fosse boa, ela é excelente, mas porque elas queriam desabafar e me ouvir. O que aconteceu ali? Deus me treinou para ser terapeuta dentro de um salão. Eu trabalhei com mulheres 16 anos e eu ouvia elas atentamente enquanto elas estavam ali e eu dava conselhos bons. Então, por 16 anos eu fui treinada para ser terapeuta dentro de um salão de beleza. Então, essa é a chave nessa tarde. Guarda ela na tábua de carne do seu coração. O propósito que Deus tem com você. Você está sendo treinado. Não se preocupe. Então, gente, a minha faculdade foram 16 anos de faculdade dentro de um salão. Eu tenho a melhor prática possível hoje, né, para ouvir pessoas, porque eu já ouvia pessoas e eu nunca imaginava que era um treinamento, era uma raiz, uma base para a profissão que Deus ia me dar, porque eu já estava praticamente pronta. Lógico que, né, ele me deu o dom, eu também estudei, fiz minha parte, né, depois que eu fechei o salão, mas eu já era treinada a ouvir. Eu ouvia mulheres o dia inteiro, 6 dias por semana. Assim foi Davi, né? Davi foi treinado para ser rei, para vencer guerras, batalhas gigantes no meio de um pasto, apacentando ovelha. Deus permitia que viesse ursos, leões e ele lutasse, e naquele contexto ele perdeu o medo de depois lutar com o gigante, sendo que os irmãos deles, que eram treinados para a guerra, não enfrentaram o gigante, assim como Davi, que tinha sido treinado por Deus no ambiente dele, do jeitinho dele, né? Do jeitinho específico de Deus. Então, não existem erros nos planos daquele que te criou. Não existem erros nos planos do teu pai. Hoje você pode estar cansado, cabisbaixo, não entendendo nada, achando que, né, o lugar que você tá é ruim, tá péssimo, tá cansativo, tá estressante. Você está sendo preparado para o seu propósito. Aprendam eu não canso de falar isso, né? Aprendam a ler o campo, a analisar. Por que o Senhor me plantou aqui? O que Ele quer comigo? E faça igual eu fazia. Fazei todas as coisas como se fossem ao Senhor e não aos homens. Dê o seu melhor. Porque tem propósito aí. Você está sendo treinado para algo melhor e maior. Então, mesmo no salão, eu estando cansada e esgotada, porque Deus me segurou naquele treinamento por 16 anos. Tinha dia que eu subia, porque era em cima da minha casa, eu subia arrastada.
Mas eu chegava lá, eu fazia o meu melhor. Eu fazia o melhor cabelo e eu ouvia aquelas mulheres. Por mais que eu estava já no final com depressão, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, porque no final tem o meu testemunho, né, do que houve. E era tudo também sobre o propósito, porque eu seria terapeuta, então eu tinha que sentir para hoje curar. Mas eu fazia o meu melhor. Eu ouvia e eu dava a melhor palavra, o melhor conselho, né? Palavras que curam, que resgatam. Então hoje, por mais que você não está entendendo, pega essa chave de Davi. Você está sendo treinado, você está em treinamento para algo novo. Então você não depende de nada humano. Você não depende de muito estudo, você não depende de faculdade, você depende só de Deus e da palavra, tá? Então a segunda chave é esta: Deus treinou Davi no pasto. Pega a simplicidade disso, por favor, para vocês verem que Deus ele é muito básico e muito simples. Nós que esperamos, sabe, um fenômeno, nós que esperamos um extraordinário, né? Nós que esperamos um tsunami. Não, Deus é muito simples e muito básico. É muito, sabe, é tão simples que você não consegue ver. Deus é tão simples que você não consegue enxergar. Ele é ainda mais simples do que a sua capacidade humana. Ele já está agindo, ele já está fazendo. Então, a segunda chave é essa, tá? E aí, terceira chave. Davi, ele fica muito, muito bravo com essa situação do gigante. Vamos ver a fala dele, ó. E diziam os homens de Israel: vocês viram aquele homem que subiu? Ele subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele: o que farão a quem ferir este filisteu? Quem é, pois, este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele fala essa fala mais ou menos 4 vezes, é que eu não vou ficar lendo. Aqui mesmo, quando ele está conversando lá na arquibancada com o rei Saul, olha como que ele fala, né? O Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. Então, gente, ele repete isso várias vezes. Então, terceira chave para você levar para sua vida, para seu dia a dia, para sua história. Davi, ele se ira e ele toma essa força que vem lá do estômago, lá da alma, para lutar contra esse gigante, sem medo, confiante, porque ele não estava indo em defesa dele, ele estava indo em defesa do Deus vivo. Tá entendendo? Olha, isso aqui é profundo, vai cair chave para poucas pessoas, hein? Tem coisa, gente, que é tão profunda que você tem que ser profundo para você entender, sabia? O evangelho, ele tem ocultos que você tem que estar profundo. Eu espero que caia a ficha para vocês. Davi, ele vence o gigante e ele vai lutar com esse gigante não por ele, não pelo povo, não pelo rei Saul, mas porque o incircunciso, ele chama o gigante de incircunciso o tempo todo, né? Porque o incircunciso afrontou o exército do Deus vivo. Então, a luta dele é em defesa de Deus. Entende? Assim como quando ele vai lá para lutar, olha as frases que ele fala. Olha para você ver, né? Davi fala para o gigante, quando os dois já estão ali no campo, um de frente para o outro, que aí eles fazem aquelas falas, né? Aquelas jogadas para começar. O gigante provoca ele e olha o que Davi fala. Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. E Davi tá sem nada, porque ele pede para tirar, né? Porque ele foi treinado no meio do pasto sem usar esse tipo de coisa. Então, pra vocês verem, gente, que Deus age, Deus vai agir no natural. Deus já tá falando com alguém, tá? Deus vai agir no natural, na naturalidade. Não vai ter rodeio, não vai ter teatro, não vai ter cena, não vai ter nada daquilo que você tá esperando.
Deus vai agir no natural. Assim como já é. Assim como você já é, sabe? Porque olha pra você ver, né? Davi foi treinado, já estava pronto para ser rei, para lutar contra né, multidões, contra gigante. Do jeitinho natural, no dia a dia ali, ele já estava pronto. Então, ele não usava nada disso, mas ele já estava pronto. Então, Davi, ele vence gigante naturalmente, da forma que ele já tinha sido treinado por Deus e da forma que ele já era. Simples, puro, natural, lutando por Deus, para Deus e com Deus. É só isso. É só isso. É só isso. Tá entendendo? Então, ó, ele fala pro gigante: você vem com espada, com lança e com escudo. Agora a resposta: porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É só isso. Era tudo que Davi tinha. E era por esse nome que ele estava indo, sem medo, confiante. E era por esse nome que ele vencia tudo e todas as guerras. E era por esse nome que ele se sobressai. E que todos se apaixonam por ele. E que ele se torna rei. E que ele é acima até de Saul, que já é rei. Mais à frente, né, nas próximas palavras, mostra que o povo já tinha escolhido ele como rei, mesmo que ele ainda não fosse. Ele era o escolhido das nações, porque ele lutava por este nome e com esse nome. Estão entendendo? Então, era muito simples, é muito fácil, vocês só precisam entender. Precisou de muita coisa? Não. Guarde essa palavra, foi no natural de Deus, no espontâneo, no automático, rápido e certeiro. Então, olha o tanto de coisa aqui, né, que o filisteu usava, e Davi responde para ele: você tá vindo com tudo isso? Eu tô indo em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda responde: a quem você tem afrontado? Então a briga dele era por Deus. Só isso, estão entendendo? Defendendo Deus o tempo todo. E olha que lindo. Ele fala, para você ver, ó, as 3 bases de Davi. Por Deus, né? Eu defendo Deus. Por Deus. Para Deus. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Então, ó, o Senhor, Davi já sabia, não sou eu, é o que está em mim. Quem opera, quem faz, quem mata o gigante e quem me dá vitória e quem enaltece o meu nome por aí, é o que está em mim. É isso que você tem que saber, isso aí, quarta chave. Olha a frase, ele fala então, ó, pelo Senhor, ó, você vem com lança, espada e escudo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, por ele, a partir dele, a minha briga é pelo nome dele, porque você afrontou ele. Segundo, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Então, quem vai fazer? Ele. Então, Davi, essa confiança não era no moço. Essa confiança era que o Senhor faria. Isso é fé. Quarta chave. Fé é certeza. Quem confia em Deus, quem faz por Deus e para Deus, você não precisa de técnica, você não precisa de estudo, você não precisa de faculdade, você não precisa de cursos, você não precisa de nada. Você precisa de confiar, você precisa de ter certeza. Vai em frente, vai avante, porque o Senhor fará. Você vai no nome dele, por ele e para ele, em defesa dele. E ele faz. Ele faz. Só que se você não tiver a confiança que Davi tinha, não tem como. Olha a certeza. Olha a fala. Olha o poder da palavra. Certeza, né? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Ele já sabia que ele ia ganhar. Ó, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje é hoje. Não é amanhã, não é ontem, não é. Certeza, fé, os milagres, né, de quem confia nesse Deus totalmente, igual a Davi. Ó, por que Davi foi escolhido? Não foi os irmãos dele? Por que o Senhor escolheu quem estava lá na simplicidade, no natural, no meio do pasto? Porque Davi confiava 100%. Deus só quer pessoas que confiam 100%. É só isso.
Não precisa de nada daquilo que você está colocando aí na tua agenda, no teu papel, não precisa. É confiar. É preciso confiar sem entender, né? Então, olha a certeza. Eu estou indo em nome do Senhor Jesus dos Exércitos e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E o corpo do arraial do Filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Então, ó, vamos lá. Essa aqui já é a quarta chave. Confiança, certeza que Deus fará através de você. Pronto. Certeza. Se tiver medo, nem vai. Se a fé vacilar, nem começa teu propósito. Nem pisa na terra prometida, nem tenta. Então, ele tinha certeza. Agora, a quarta chave, qual que é? Que a terceira é essa, né? A certeza que Deus fará. A quarta, já profetiza antes, porque a tua palavra tem poder. Então, olha o que ele fala antes de acontecer, né? Eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça e o teu corpo eu vou dar às aves do céu e às bestas da terra. Não tinha acontecido aqui, gente, era só aquele diálogo antes da guerra, né? Antes da luta. Davi já... A certeza era tanta que eu tô indo por Deus e para Deus. A minha luta não é contra a carne, mas é contra o espírito. A minha guerra é espiritual. Então, eu tô lutando porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Então, primeiro, eu tô indo por Deus. Guarda essa senha em tudo que você for fazer. Nunca vai dar errado. Segundo, né? Terceira chave. Fé, confiança, certeza. Certeza. Porque, igual ele fala, o Senhor fará. O Senhor entregará. E a quarta, profetiza antes. Aquilo que você quer fazer, que você quer colher, já profetiza. Porque quem cria aqui embaixo é a palavra. Tá? Quem cria, quem materializa é a palavra. Aqui, presta atenção, aqui Davi já sabia. Eu já fui preparado. Eu não temo nada, o Senhor já me preparou no meio de um pasto. Eu não preciso de armadura, eu não preciso de espada, eu não preciso de nada. Então, aqui, ele provocou o meu Deus, então eu tô indo por Deus e para Deus. E quem vai vencer é o Senhor. Só que agora eu preciso materializar. Agora eu preciso materializar o que já está na minha mente. Agora aqui entra a terapia, né? A mentalidade, tudo que existe começou na mente. Tudo começou no meu pensamento. Então, Davi agora precisava materializar aquilo que ele já acreditava, como homem de Deus, né? Fiel. Poder da palavra. Agora, então, ele profere, né? Profetiza, porque as palavras vão na frente já materializando aquilo que vai acontecer, que eu quero que aconteça. Então, gente, aqui nada mais é que uma oração, vocês sabiam, né? Igual tá lá em 6 São Mateus, né? No Pai Nosso, Deus ensina a gente a orar lá. Você tem que ter a certeza que já é, assim na terra como já é no céu, porque no céu já estava determinado, porque Davi confiava em Deus. Quem confia, então, no céu já é. Certeza absoluta de que se eu estou indo para Deus e com Deus, Deus fará. E orar, né? Por que eu preciso orar se Deus já me conhece, Deus já me entende, Deus já sabe, Deus já leu meus pensamentos, Deus lê a intenção do meu coração. Deus conhece o meu deitar, meu levantar. Ainda antes que eu fale, ele já está lá. Porque existe agora um externo, né? Existe o material, existe o terreno. E aí, para materializar, por que Deus cria o mundo com palavras? Porque precisa das palavras para materializar. Então, por que ele pede para que nós oremos, né? Precisa de orar sem cessar. Porque é as suas palavras agora que estão materializando aquilo que já é e já está na mentalidade. Então, agora Davi profere, porque agora as palavras materializam o que ele já confiava. Então, aí ele fala, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, né? Certeza, entregará, já está feito. É assim que vocês oram, tá? É assim que vocês concretizam. Vou te ferir, vou tirar a tua cabeça e o teu corpo eu vou dar às aves e às bestas. Então, agora ele profetizou. Pronto, tá consumado. E agora, né, para encerrar com chave de ouro. Por quem que é essa guerra? Nós já falamos para Deus, né? Mas em todas as vitórias dos seres humanos,
as maiores, as mais rápidas, as que fazem um marco. Olha o que ele fala. Depois que ele profetiza, ele fala: e hoje ainda toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, ele faz tudo isso para o nome de Deus ser exaltado. Tá entendendo? E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Olha que coisa linda, né? Então, Davi vai fazer tudo isso. Vocês viram? Ele começa por Deus, para Deus. Ele sabe que quem vai vencer e entregar o filisteu na mão dele é o Senhor, é Deus. E no final, ele está fazendo tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado. Estão entendendo qual que é a chave de Davi? Que é a chave que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Tem como, gente, dar errado? Essa é a chave, se você usá-la. Precisa de muito? Não precisa. É muito simples. Você tem que saber usar ela totalmente, em todos os sentidos. Então, no final, ó, ele vai fazer tudo isso no nome de Deus, com essa fé que ele tem, linda, essa certeza. Mas por quê? Que ele fala: toda a terra saberá que há Deus de Israel. E olha aqui, quantos anos se passaram, nós estamos aqui, acreditando que há um Deus em Israel, por causa que o Davi venceu o gigante. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Olha que lindo, né? Aqui Deus está sendo glorificado através da profecia dele. Que o Senhor salva. E ó, o Senhor não precisa de espada nem de lança. Porque dele é a guerra, né? A guerra já é do Senhor. Ouve isso aqui que Deus está falando com você. Porque do Senhor é a guerra. Então, gente, as guerras já são dele. A guerra é do Senhor. Essa guerra que você está passando aí hoje não é sua. Do Senhor é a guerra. Tem um salmo que fala, né? Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a majestade, a tempestade, as potestades. Tudo é dele, por ele, para ele. Essa é a senha. Então, né, o Senhor, ele fala: o Senhor vai te entregar para mim, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na minha mão. Então, a guerra é do Senhor, não é sua. Deixa com ele, luta da forma correta, igual eu tô te ensinando, que já deu certo, tá bom? Então, meu povo, tem muito conteúdo aqui ainda, dá pra gente fazer mais umas 3 aulas baseadas em como Davi fazia e por que ele vencia todas. Ele, Josué, né, vencia todas as guerras assim. Mas eu vou encerrando, espero que tenha feito muito sentido, caído aí no seu coração, surtido efeito. Façam, usem e tira do seu coração as comparações humanas, tá? Porque Deus já tem um caminho aberto em meio às águas ao seu favor. E ele fará romper rios e fontes aonde não havia. Mas a guerra é dele. A guerra é dele. A tempestade é dele. É tudo sobre ele. E você vai vencer em nome dele e por ele, para ele. E para que o nome dele seja glorificado através de você. Beijos, fiquem com Deus.